minha convidada de hoje é uma convidada muito, muito especial. Lili, obrigado por abrir as portas de sua casa e por mostrar aqui um pequeno mundo de Amália Rodrigues. Muito obrigado. Uma das maiores artistas do mundo, Amália Rodrigues, ainda hoje é lembrada. Lili, muito obrigado. Obrigada, eu também por ser lembrado de mim. Muito obrigado, Lili. Como é que surge esse amor incondicional que se sente por Amália Rodrigues? É uma coisa natural, quer dizer, acontece, sei lá, quer dizer, eu venho para Lisboa e recordo-me de ouvir a Amália naquele tempo nos rádios de pilhas. A Lili é natural de Tomar. Eu sou natural de Tomar. E o meu pai naquele tempo, até para o tempo, o meu pai era assim um bocadinho interessado nessas coisas. Chegámos a ter rádio em casa, vivíamos mesmo em Tomar, eu nasci em Tomar. E depois fomos ver para uma povoação a 4 km de Tomar, aí não havia eletricidade. E recordo-me daquele rádiozinho de pilhas onde a Amália, ouvíamos os êxitos da Amália, logo aí estava no ouvido ouvir a Amália, que era uma coisa que jamais me passaria pela cabeça, ainda por cima não vivendo em Lisboa, que um dia eu pudesse chegar ao pé da Amália. Porque a Lili só vem para Lisboa nos anos 70, final de 60. 60, porque com 18 anos, a primeira vez. Vem trabalhar para uma discoteca? Não, nessa altura vim trabalhar para um instituto de beleza, a atender pessoas ali na Vida da Liberdade, que acho que já não existe. E depois voltei a Tomar, não, era aquela coisa de querer mudar, encontrar alguma coisa que fosse diferente. Depois voltei para Tomar e depois volto a Lisboa para uma questão de saúde, de operações e de coisas que eu fiz nessa altura e acabo por ficar, tinha aqui uma tia e conheço uns amigos em Benfica, que foi onde eu fui morar, e trabalhava numa empresa e que naquela altura dizem, lá na empresa estão a precisar de uma pessoa, é uma casa para essa discoteca. Não era a discoteca ainda, era uma loja muito parecida com as galerias São Domingos, não sei se ainda existem, passa publicidade. E o meu patrão era apaixonado por essas coisas e abriu uma casa que se chamava Galerias Berg, na Almirante Reis. E mais tarde ele era um sonhador, tinha assim umas ideias bonitas e depois começou a paixão pela música e sabiam que eu gostava muito de música. Aliás, eu tinha música, onde entrava punha logo música em tudo quanto era sítio. E resolvem abrir uma discoteca e disse, olha, a Lili é que é boa para ir para a discoteca. E assim foi, eu fui para a discoteca, isto em 1973, salvo erro. 72, 73, para aí. A Lili conhece a Amália em 75. Conhece a Amália em 75. E portanto a discoteca abre, quer dizer, e há ali um relacionamento com as pessoas, com a música, de um modo geral, que eu sou uma apaixonada por música, de uma maneira geral, o mundo da música, todo até o ambiente da música me fascinava, evidentemente independente das minhas preferências. Tanto o artista é o que faz música como o que ouve. Como o que ouve, exatamente. E eu até não sei línguas, mas os artistas estrangeiros, e naquela época, eu costumo dizer que aquela época, que toda a gente fala muito antigamente, mas era uma época riquíssima, em que nós tínhamos música de todos os países, em que ouvíamos a música espanhola, era espanhola, ouvíamos a música italiana, era italiana, ouvíamos a música francesa, era francesa, e íamos para a inglesa, íamos para a norte-americana. Havia estilos. Havia estilos de cantores que, meu Deus, que estão todos na minha memória. E claro, havia os nossos, e havia admiração imensa pela Amália. E claro, quando entrava alguém para comprar discos... Nessa discoteca já. Claro que eu vendia os discos, tinha assim um bocadinho mais em destaque a Amália. Era uma discoteca muito especial. Até a decoração da discoteca era uma coisa que eu durante anos acalentei a esperança de voltar. Sonhava até que estava outra vez naquela discoteca, porque tinha uma decoração muito bonita, com um papel de parede muito bonito, os armários, tudo aquilo era lacado, era uma coisa fora do normal. E era nessa discoteca que entravam os fãs da Amália, ou que procuravam discos, pois e assim falavam da Amália. Compravam, pronto, a pessoa limitava-se a vender e pagar, acabou, mas depois, quando via-se mesmo que eram admiradores da Amália, estava-se uma conversa. E lá vinha, eu já a vi, não sei o quê, mas eu gostava muito, olha, não a conheço, gostava de a conhecer pessoalmente. E entretanto, eu tinha, antes do 25 de Abril, telefonado lá para casa, com a vontade de a conhecer. Mas também para ser um pouco solidária do que se não, passou... Não, antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril eu quis conhecê-la.
mas foi sempre, dificultaram sempre naquela época, quem estava não facilitou. E depois do 25 de Abril, portanto já em se calhar, 74 para aí, eu de vez em quando ligava, e um dia aconteceram 2 admiradores que me entraram na discoteca e que tinham dito, olha, hoje estivemos lá. Recebemos muito bem, ela e o marido iam para o Alentejo. E disse, olha, já tentei várias vezes e nunca... mas é muito fácil, ligue para lá, não sei o quê. E eu experimentei a ligar e naquela altura disseram, olha, a senhora agora não está, foi para o Alentejo hoje. E eu logo vi que era verdade, o que eles me tinham dito. E depois, olha, no dia tantos, ela vai estar a partir do dia, não sei se 12 de junho ou o que era, que estaria já. E disse, então eu vou ligando. E quando sobe a escada de casa da Amália, queria voltar para trás, não é? Sim. Isso é, depois, era por volta depois das 3, 4 horas. À volta das 3 da tarde, era porque eu aproveitava a hora do almoço. Eu não sei qual foi a história que eu inventei naquela altura, porque eu tinha colegas que talvez trabalhavam uma ida ao comigo. médico. Devo ter inventado assim uma coisa parecida. E fui, mas também até com aquela ideia que eu chegava lá, cumprimentava e não demorava lá muito tempo. Aliás, eu lembro-me daquela tarde, uma tarde quentíssima, entrei, a sala estava meia às escuras, estava tudo muito fechado pelo calor, e eu, quando ia a começar a subir aquela escada, tive vontade de voltar para trás. Depois mandaram-me esperar na sala e eu fiquei ali, mais aflita ainda fiquei, porque estava à espera. E tenho aquela imagem do que a Amália trazia vestido, como ela entrou, sem maquilhagem nenhuma, e cumprimentar e mandar sentar, muito ao mesmo tempo, ela mesmo muito atrapalhada, porque era assim. Mais tarde eu, claro, vi sempre cenas muito parecidas, e uma conversa que se encetou ali, eu levava uma florzinha muito simples. A própria Amália também ficava tímida de as pessoas gostarem tanto portanto, dela. Eu no fundo disso não quis adiantar-se muito, mas era dar-lhe umas palavras, dizer que estava solidária com ela e com aquela toda que tinha passado o 25 de Abril. E sei lá, quer dizer, foi ali uma conversa. E ali conheceu logo o marido? O marido, a cunhada, o irmão, e depois foram fazer chá, e eu, a aproximar-se às 7 da noite, que era quando eu já devia estar na discoteca e estavam as minhas colegas para fechar, não é? E aquela conversa continuou ali, fez-me um autógrafo lindíssimo num disco que eu tenho, Conco Voz. Que é o Conco Voz. Nessa altura era a Leonilde. Em que escreve, ainda bem que há pessoas como eu, portanto, tenho essa... E ainda bem que há. Não sei, quer dizer, ainda bem que há. Isso hoje em dia não sei, quer dizer. Depois a Lili, dentro da discoteca, começa a criar um grupo que mais tarde a Amália batiza como os Amalianos. Isto é logo passado praticamente um ano, portanto eu estou lá a 18 de junho e no dia 26 de março de 76 faz-se o primeiro almoço amaliano. Com um incidente, assim, uma coisa que realmente almoço, mostra quase jantar, não é? Porque tinha de ser assim uma coisa, porque a Amália não almoçava, e uma coisa para a tarde. E há uma coisa curiosa, que isso mostra realmente a grandeza da Amália, é que, não sei, as coisas também não funcionavam tão bem assim, por lá, com as agendas. Quando eu vou para acertar as coisas na véspera, dizem que a Amália tem um espetáculo em Barcelos, precisamente nesse dia. E então o que é que se resolve? Coitadas das pessoas e tudo, porque para ela era uma coisa simpática para satisfazer um pedido. Claro. Para as outras pessoas aquilo era um acontecimento extraordinário, ir a almoçar. E estava tudo tratado. E já tinham reservado o restaurante e tudo? Tudo, estava tudo. Então ela decide ir mais cedo e sair dali para se meter a caminho. Isto é 76, há que ver isso. Não havia autoestradas. Não havia autoestradas para ir nesse dia para cantar em Barcelos. E vai ao almoço, claro, as coisas são assim um bocadinho a correr, faz fotografias, aliás, fotografias lindíssimas que eu tenho. Chanfana. E ela ali pede muita desculpa, dizia que era uma amaliazada, isso está tudo gravado, é até possível um dia, ando sempre com essa vontade de passar isso para o computador e puxar a voz para se ouvir melhor. E ela faz uma coisa nesse dia, para nos compensar daquela falha dela de não poder estar ali connosco como ela gostaria de estar, convida-nos a todos para no dia 1 de Abril irmos jantar à casa dela. No dia 1 de Abril.
Eram quantas pessoas mais ou menos? Éramos 30 pessoas. 30 pessoas. Aliás, éramos Era de 30, uma depois generosidade. houve uma que nesse dia que não pôde ir, que adoeceu. Portanto, nesse primeiro almoço estávamos 29, e depois na casa dela, lá foram as 30 pessoas. Foi um jantar volante, mas aquilo era tudo, dizia assim, mas será que é verdade? De 1 de Abril é dia das mentiras? será que isso é verdade? E a verdade é que foi. Foi assim uma coisa sei lá, que as pessoas quase não acreditavam que era possível uma coisa daquelas, irem jantar em casa da Amália. Lili, Portanto, passaram-se esses anos todos, como é que se dá a Lili ir viver para a casa da Amália e ser secretária da Amália e o que se dá acompanhar... é que a empresa onde eu trabalhava numa empresa em que vivia na casa que pertencia à empresa. Era tudo junto. Muito bem. Quando a empresa vai à falência, eu fico sem casa e fico sem emprego. E naquela altura ela ofereceu a casa dela, e eu tinha coisas, porque tinha as minhas coisas na casa onde eu vivia, apesar da casa não ser minha, era a casa da empresa, mas tinha as minhas coisas. Minhas coisas foram guardadas na garagem, lá em casa, e fui para lá nessa altura, tentando ser útil no que eu podia ser útil. É notável, só aqui fazendo um parênteses, é notável a extraordinária artista ser uma pessoa generosa, porque fazer isso para um amigo não é toda a gente que faz. Dar a sua casa e apoiar quando mais precisamos. Já me conhecia, não é? Claro. Já há muito tempo, porque desde 76, quer dizer, gradualmente ia à casa, depois aumentando, quer dizer, as coisas... E ficou lá e passou a ser útil naquilo que eu podia ser, podia, depois não é? entretanto a pessoa que estava antes vai-se embora e eu fico no lugar dessa pessoa e pronto, e fico... Isso, há tantas peripécias e pelo meio que não interessam para o caso, só o que conta é que fiquei lá até ao fim, que eu costumo dizer que eu fui guardada para a fase pior da Amália, que é verdade. Nos últimos anos, quando porque a Amália mesmo quando a partir de 86, 87, quando eu fico, 87 tenho a impressão, mas assim já, mesmo lá em casa, a Amália ainda cantava, claro, ainda fez muitos concertos, até 1993. E a Lili mas tudo viajava era mais sempre para a sofrendo, Amália. sim. Houve uma fase que não viajei, que a outra pessoa que tinha ido embora passou a vir quando foi para fora, depois tive ali uma fase que voltei, tinha a minha mãe em fase terminal, que lhe fui dar assistência durante um mês e tal, até chegar ao fim, e depois voltei. E voltei até ao fim, para estar até ao fim para assistir ao que eu não gostaria de ter assistido. Ao que eu não gostaria de ter. Não deve ter sido nada fácil. Não. Acordar não foi, não. E ver a pessoa de quem se gosta muito caída. Não, quer dizer, nunca tinha. Os últimos anos da Amália não foram fáceis quando ela deixa de cantar. Claro que não foram fáceis, porque perde. Acho que a razão de viver da Amália é o cantar. Ela dizia mesmo, está gravado em disco, uma coisa que ela fez no Brasil, onde ela diz que cantar para ela era como respirar. Como fosse oxigênio. Se ela não cantasse, ela ainda achava a vida mais absurda, que ela já achava. Portanto, dizia até muitas vezes, não é? Tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz, quer dizer, ela tinha uma consciência permanente da morte, que no fundo achava que tudo era absurdo. E tinha uma visão em relação às pessoas, que acho que muitos de nós também vimos, mas ela interiorizava aquilo muito mais, apesar de ser tolerante até com muita gente com coisas que não eram agradáveis. Isso era tudo uma coisa que ao longo... É muito complicado, não vou fazer... Não sou... eu não sou como aquela pessoa que vê uma fotografia, ela está a olhar não sei para onde e diz logo, quando ela tirou esta fotografia estava a pensar isto, porque há pessoas claro. Aquela história do Facebook é extraordinário e às vezes é de fugir, porque a gente vê ali coisas que as pessoas contam que eu nunca as vi na vida, aquelas pessoas, e elas estão ali a contar mentiras. Claro. E nem vale a pena já discutir isso, porque fica-se mal, quer dizer, porque a mentirosa sou eu. A Amália tinha uma tolerância para com a vida, ela tinha uma filosofia de vida... No fundo era uma aceitação, uma resignação
Ela às vezes até mesmo nas florinhas que encontrava no chão e se alguém pisava, ela dizia, olha, que está, não gosta de flores, está a pisar essa florinha. E depois olhava para tudo. Porque não é só recente, porque a Amália quando faz a Estranha Forma de Vida tem 33 anos. Claro. Havia uma natureza que há pessoas que dizem assim, mas ela era alegre. Ela era alegre quando era para rir e o sentido do humor. Aliás, há quem diga até que a pessoa, quanto mais triste tem depois um sentido de humor que talvez para disfarçar toda a tristeza interior. Por isso aquela célebre frase da Amália, enquanto toda a gente diz antes só que mal acompanhada, a Amália dizia antes mal acompanhada do que só. Portanto, isso mostra bem. Tem uma história muito interessante que partilhou comigo há bocado. A Amália comia sardinhas com chá. Pois tinha uma amiga que dizia, chamava era sempre chá. Era sempre chá e dizia, mesmo as sangrias que fazia não eram muito doces. A sangria, aqui ficava tudo estragado, porque mesmo depois de estar fraca, ela continuava a acrescentar água tónica. A Amália não gostava de álcool. Não gostava de álcool, não gostava de doces. E mesmo nas sangrias, por exemplo, pôr 7-Up ou pôr uma gasosa era doce. De maneira que enfiávamos ali água tónica, e mesmo depois de já estar fraca, ela continuava, depois no copo dela, ainda pôr a água tónica. E também não gostava de vírus. Portanto, a comida era tudo pão com queijo. Era tudo como fosse um remédio. E quando ela veio dos Estados Unidos, recomendaram, olha, que era bom que bebesse uma tacinha de vinho tinto à refeição. E ela, quando bebia vinho tinto, fazia sempre uma careta. E havia uma coisa curiosa, que tomavam uma vitamina, uma coisa que era muito doce. Ela detestava as coisas doces. Era como se arrepiasse toda, como se fosse uma coisa amarga. E eram umas ampolas docíssimas. E então ela dizia assim, olha, a Amália disfarça, faz assim, põe a ampola doce e bebe um bocadinho de vinho, e ela experimentava uma coisa e não sei qual delas é a pior, dizia aquilo. Mas isto foi ultimamente. Eu penso que essa fama do beber vem da história do champanhe, de uma história muito antiga, em que se contava os nervos, ela até usava o termo, dizia mesmo isso, que quando os nervos eram tanto que os beiços se secavam, ela não dizia lábios, dizia os beiços se secavam. E foi em França que disseram, Amália, antes de cantar, beba uma taça de champanhe. Mas claro que ela, não sei se alguma vez bebeu ou não bebeu, mas ficou aquela fama, quando ela chegava aos sítios, já lá estavam as garrafas de champanhe, que os músicos, os guitarristas depois bebiam e traziam. Eles estão, o Joel ainda aí está vivo para contar, que eles bebiam. Conforme houve essa receita de taça de champanhe, também houve outra, que um médico lhe disse, Amália, antes de cantar, coma maçãs, porque a maçã é formidável, não deixa que a boca seque. Simone de Oliveira está viva, foi até ela que me voltou a contar essa história. Então, era um chofer dedicadíssimo que ela tinha, o Armando. Então andavam com o carro cheio de maçãs. As maçãs rebolavam por lá, mas nunca ninguém falou nas maçãs. Gostam muito de falar, da parte da bebida, que é para dizer que é que haviam perdida de bêbados e coisas assim. Que é para deitar abaixo pois, quer dizer, a pessoa extraordinária. Eu, às vezes, digo sempre, digam o que disserem. É como a história dos namorados, ela teria dito se eu tivesse os namorados, e eu não tinha tido tempo para cantar. Exato. Como as pessoas diziam. Portanto, mas eu às vezes costumo dizer assim, teve os namorados que tivesse ou que não tivesse, o que é que isso agora interessa? Quer dizer, as pessoas gostam de mexer nessas coisas porque as pessoas gostam muito de andar a mexer debaixo dos lençóis dos outros. Não interessa o que a Amália é, porque a maior parte das pessoas ainda hoje não sabe. Toda a gente sabe quem foi a Amália, mas a maior parte ainda não sabe o que é que foi o repertório da Amália, nem a viragem toda que a Amália fez ao Fado. Ainda continuam a falar e até a achar que não sei o quê, que vem aí não sei quem, que é como ela. Ainda ontem vi uma coisa qualquer, de bradar aos céus, aí de uma pessoa, pronto, que é outra nova Amália, que são, desde que ela apareceu, as novas Amálias. Não existe nova Amália, existe uma única Amália. Eu acho que não existe novas Amálias, como não existe novos não sei o quê, cada um
é o que é. Exatamente. Mesmo aquela pessoa que está a imitar, não é a Amália e depois nem é ela própria, não é outra coisa qualquer. Portanto, as pessoas vão continuar eternamente nisto e é muito triste porque já passaram 18 anos que ela nos deixou e ela vai ficar na história. Os outros serão um pontinho. Por mais que queiram, porque as pessoas interessam-se muito lá da vida particular, o que era, o que é que não era, como a história de não ter filhos. A Amália não teve filhos, foi uma opção, ela mesma dizia, não tinha instinto maternal. Claro. Isso é outra história que ainda há pouco tempo me disseram. Uma operação. E teria que fazer uma intervenção cirúrgica para poder. Mas ela não sentiu isso, ela até dizia que não gostava de falar isso, porque era uma coisa que parecia que não caía bem ela dizer que não gostava de ter filhos. Porque as pessoas Mas isso com o passar da idade não se refletiu a solidão de deixar de cantar e... Não, eu acho que ela nunca teve pena. Não? Nunca teve pena, ela dizia mesmo até, por experiência até, de pessoas que falavam dos filhos, que não lhes davam atenção, que havia muito isso, veja lá, vinham falar ou de uma amiga ou de uma pessoa conhecida, então, mas não tem filhos. Tem. Olha, vejam lá, olha, ainda bem que eu não tive filhos, porque as pessoas muitas vezes têm filhos e é a mesma coisa que não ter. Ou que os tratam mal. Ou que os tratam mal, ou que os tratam até mal, não é? Portanto, quer dizer, aquela solidão, eu penso que a Amália foi assim, porque era destino de ser assim, acreditando no destino, eu acredito que era isso. A Amália, quando deixa de cantar, deve ter sido terrível. É um sofrimento. Portanto, aqueles 5 anos são... vê a morte do marido, vê a morte de uma grande amiga maluda. É um desfilar de até esse tempo, o não cantar, dá-lhe para pensar mais em tudo dos que partiram, das maldades que lhe fizeram, porque a história do 25 de Abril, passado aqueles anos todos, e naquele tempo em que ela não canta, era uma constante que mais vezes se falava e ela se interrogava, porque no fundo o cantar, os espetáculos e o público, era desviar os pensamentos dessas coisas que ela não queria pensar. E portanto estar ali, e era uma coisa curiosa, quer dizer, o público, até ao fim, eu nunca vi um desaire, nunca vi uma casa vazia, só uma exceção, em Cabo Verde. Motivado por uma coisa que ela não teve culpa, no entanto, foi um espetáculo que eu tenho gravado, parece que a casa está cheia. E ela até falava, o único desaire da vida dela tinha sido esse. Mas ela, quando ia ao palco, e aquela loucura toda em que nós ficávamos, claro, havia alguns que eram mais bem conseguidos, ela dizia, claro, não, então, foi bem, mas eu acho que hoje não estive bem. As pessoas gostaram, depois foi, mas eu não, ela lá achava que não tinha estado bem. Há a intenção, Lili, de fazer um último espetáculo? Há uma coisa que é muito a pena, ela tinha sempre, dizia, gostava só de cantar mais uma vez para me despedir das pessoas. Isso em que ano, mais ou menos? Isso ela mais ou menos logo a seguir àquele período da doença, das operações, e depois ela vem, e lá nos Estados Unidos dizem que o pulmão tinha expandido o tamanho, tudo, e graças a ela cantar e àquela caixa que ela tinha, não sei como é que se chama agora, não me sai a palavra, portanto, de respiração, caixa torácica que ela tinha daquela respiração, aquilo era fantástico. E de vez em quando ela ainda ensaiou, havia tons que ela dizia, olha, ainda cantei, ainda me lembro da Senhora do Amparo, olha, cantei no tom que eu gravei naquela altura. Não teve ninguém que ajudasse, que tivesse percebido o que era aquela mágoa, porque ela queria... Eu penso que a ideia que ela tinha de cantar mais uma vez é que era a emoção que seria tão grande, seria uma coisa tão extraordinária, que ela pensava aquela ideia romântica e daquela ideia que uma vez ela teve até para se suicidar, que a emoção devia ser tanto que ela caía ali no palco, que era como ela gostaria de morrer, que era cair assim. A 6 de outubro, assim. E teve uma ideia muito interessante de uma senhora com um problema de cancro, que a visita, quando ela vem dos Estados Unidos, e diz, Amália, tive uma ideia, a Amália toda a vida cantou para nós. E eu fui pôr uma ideia ao Carlos Cruz, já que a Amália toda a vida cantou para nós, e quando canta, toda a gente quer cantar consigo, ser o contrário. A Amália vai para o palco,
tem os seus músicos, está a conversar e então faz-se um programa do que é que se canta, nós é que cantamos para si. E a cantar para a artista. Será a parte inversa. Depois ela cantaria com as pessoas como fosse o contrário. E ela achou aquilo muito engraçado, só que infelizmente nunca ninguém. E isso foi o fim. E no princípio de 1999, ela está como... é a desistência. Assim, começa a desistir, já não vale a pena, ninguém... as pessoas afastaram-se. Mesmo alguns que andam muito amigos hoje, que se dizem muito amigos, não estiveram lá quando ela mais precisou. Ouvi-la foi um chegar ao fim de ver agora. A Amália já não é importante, ainda apareciam de vez em quando jovens extraordinários, jovens que a queriam conhecer, nunca a tinham visto cantar, e ela dizia, mas o que é que eles querem me conhecer para quê? Eu já não canto, e doente, e não sei o quê. E recordo-me de um casal de estudantes muito simpático que chegou lá e ela assim, mas para que é que vocês me querem conhecer? E eles estavam fascinados a ouvi-la falar, e ela ficava muito atrapalhada e dizia, não sabem nenhuma anedota. E o rapazinho naquela altura contou uma anedota e ela tinha um jeito imenso para contar anedotas, não daquelas frescas, que ela chamava aquelas mais atrevidas, chamava anedotas frescas. E isso se manteve mesmo assim até a final dos desconhecidos, tanto que eu tinha uma ideia, que infelizmente não se concretizou, que era muita gente que ainda a queria conhecer, e eu disse, olha, Sra. Vá, vamos combinar um dia, vou tentar falar para estas pessoas todas, juntá-las, para eles conhecerem a senhora. Mas qual é o interesse? E era uma coisa espantosa, que isso mostra que as pessoas dizem, isso não é verdade, mas isto eu assisti. A Amália, até ao fim, era curioso com as crianças. Nós íamos a caminho do Alentejo, e um dia em cima da ponte, sobre o Tejo, nós íamos, e de repente uns miúdos dentro de um carro, tudo começa a dizer adeus. E olha a Amália, ela assim, olha, eles conheceram-me. E foi uma coisa até Setúbal. Eles ultrapassavam, nós ultrapassávamos, os miúdos sempre a dizer adeus e a gritar, olha a Amália, olha, os miúdos conheceram-me. E aconteceu isso outra vez já de noite. Ela ia para casa ali no Largo do Rato, de noite, no sentido contrário que o carro ia, e começam os miúdos também a gritar dentro do carro, vai ali a Amália. Mas como é que eles não conhecem? Extraordinário. E isso é tal coisa mágica que umas pessoas têm e outras não têm. Eu recordo-me de uma ida da primeira viagem na ponte Vasco da Gama. Um dia à noite eu disse para nós, tentava que ela saísse. O que é que interessa a ponte, ver a ponte, isso interessa alguma coisa, não sei o quê. E ela foi como fosse a dormir na ponte. Ela nós queríamos que ela saísse, que era para distrair, ir ver a ponte. Isso é 99, portanto, no ano já da 99. desistência. E aconteceu que nós passámos para lá, mas quando passámos, quem estava a cobrar as portagens conheceu-a. E quando nós vamos dar a volta no Montijo, voltámos para trás, estava já uma pessoa à saída com um papel na mão e uma caneta. Eu disse, ó Sra. Amália, estão ali umas pessoas de certeza, você tem cada uma, para quem é que viu, agora que eu vou aqui, para dizer, olha que é. E era que nós chegámos ali à portagem, e vem um rapaz e mais uma rapariga e pedem, olha, nós vimos a senhora passar, e isso ao mesmo tempo, isso sabia-lhe muito bem, quer dizer, apesar de tudo, da ausência dos que mais perto estiveram, havia estas coisas que mesmo assim ela não cantando, bem, eu ficava aqui a contar histórias, uma delas passadas nos Estados Unidos, que é extraordinária, quando ela esteve doente, e as temporadas que passámos lá, e fomos a Newark, onde temos uns amigos que foram muito presentes, a Glória de Exatamente, já agora um beijinho à Glória, à Maria João Ávila, ao Quaresma também. O Quaresma agora está cá. Está cá. E eles foram muito importantes lá, e um dia fomos... Martins, o Luís, um grande beijo e um grande abraço para vocês, nós gostamos muito de vocês. E foram tão importantes porque nós estávamos em Nova Iorque, eles vinham-nos buscar, íamos a Newark, e um dia almoçámos, e havia um casamento, uma coisa, 400 pessoas, numa sala ao lado dos portugueses, que têm um restaurante, acho que ainda têm.
E a Maria João sabia que ela adorava flores e que estava cheia de flores. E a Maria João disse: "Oh, Amália, venha, olha que ali há muitas flores." E ela assim, meia coisa, "Mas eu vou agora aí, então, mas é o casamento." E ela foi andando, andando, caminhando direito às flores. E quando ela vai direito às flores, no casamento, a noiva estava para cortar o bolo. E de repente vem a Amália à porta e começou tudo a olhar a Amália, começou tudo a chamar a Amália. E a Amália acaba por ir cortar o bolo do casamento com eles. E ela assim, até naquele dia fomos para Nova Iorque e ela todo o caminho dizia assim: "Vejam lá, que eu já não canto há tanto tempo e ainda se lembram de mim." Que bonito. Ela dizia isto assim: "Ainda se lembram de mim." Quer dizer, isto mostra bem Nós temos. uma humildade e um não convencimento. Talvez a grandeza Exatamente. dela esteja mesmo nisso. É nunca se convencer. Ainda há dias o Frederico Santiago Não se está a convença fazer um porque trabalho era muito, extraordinário muito sobre a bonito. recuperação de Um abraço, de Frederico coisas Santiago. ao Frederico. Parabéns E ele pelo estava a trabalho. dizer que no fundo a Amália nem nunca usou toda a voz que tinha. Porque é uma questão de inteligência. Por acaso a Mísia citou há dias uma coisa muito interessante, era a admiração pela Amália, já não falava na voz, porque a voz, Deus, ou quem acredita em Deus, dá-nos a voz. E portanto aquela voz, ela não fabricou aquela voz, nasceu com ela. Mas depois houve a inteligência com que ela a usou ao longo do tempo. Nunca andou ali a pensar: eu tenho voz, a mostrar voz. Era assim, naturalmente. Claro. Era assim. Lili, eu agradeço muito ter Eu é que agradeço. Eu ter começo a dado a falar muito e se oportunidade calhar não digo nada, à mas FAD TV para estar aqui consigo. Agradecemos muito e o programa JBS Conversas com Arte despede-se aqui de mais este programa que foi muito especial, recordar uma das maiores artistas do mundo, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, Amália Rodrigues, aqui em casa da nossa querida Lili. Obrigada, Lili, Jorge. muito obrigado. obrigada, Muito obrigado, Jorge. Lili. Tudo bom para vós. Muito obrigado. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado